Olá, aluno! Seja bem-vindo a esta segunda aula da disciplina de Elementos da Matemática 1. Eu sou a professora Alessandra Negrini e nessa aula nós vamos prosseguir ao estudo de técnicas de demonstração, tomando por base conhecimentos estudados anteriormente, em relação principalmente à construção de argumentos, ao trabalho com as proposições e também à construção de tabelas verdade. Então, no estudo da lógica, é importante nós conhecermos o que são proposições, que são essas frases declarativas de sentido completo. Eu posso articular proposições construindo outras, conhecidas como proposições compostas, baseando em conectivos lógicos, que seriam os conectivos de conjunção, disjunção, entre outros. E aí nós conseguimos articular diferentes informações em uma única afirmação, ou em uma única proposição. E quando nós consideramos várias proposições, nós organizamos um conjunto de informações e nós queremos provar algum resultado, mostrar que alguma informação ela é verdadeira, então nós estamos construindo um argumento. Então essa é uma etapa essencial no estudo da matemática, também utilizada em outros campos, e nós nos baseamos principalmente no chamado método dedutivo, em que nós vamos tomar determinadas afirmações mais gerais e muitas vezes chegar em casos mais específicos. Ou então quando nós tomamos um conjunto de premissas, um conjunto de hipóteses, e aquela conclusão que nós queremos verificar, ela vai ser sempre verdadeira, partindo de hipóteses verdadeiras. Então, se nós acompanharmos no quadro agora alguns esquemas, nós vamos verificar que esse processo de demonstração, ele faz parte do estudo da matemática desde a antiguidade. Então, no momento em que os gregos começaram a estudar mais especificamente os diferentes resultados voltados principalmente à geometria, eles sentiram essa necessidade da demonstração. E essa é uma característica que acompanha todo o desenvolvimento da matemática. Então, pensando na importância desse processo de demonstração, em como justificar um resultado, em como mostrar que ele é válido partindo de conhecimentos que nós já temos, nós vamos buscar então compreender quais são essas estratégias. Então, alguns dos conteúdos com os quais nós vamos trabalhar são os silogismos, as implicações e equivalências lógicas, o estudo de argumentações, demonstrações, quantificadores e o conjunto de números naturais associado ao princípio da indução finita, que também é um princípio que está relacionado a esse contexto de demonstração, esse contexto de não somente utilizar um resultado, mas mostrar que ele é válido, mostrar que a partir dele eu posso obter conclusões que são verdadeiras. Então esse é o objetivo. Se eu garanto que um determinado resultado, que uma determinada afirmação, ela é verdadeira, então quando eu aplico ela na resolução de problemas, eu sei que tudo que eu obtiver de conclusão, de observação, vai ser sempre verdadeira porque eu já validei o meu resultado. Eu sei que os princípios que eu estou adotando são todos verdadeiros. Então, nos baseando nessa característica importante da matemática, nesse formalismo, vamos iniciar os estudos. Quando nós construímos um argumento, então nós temos por objetivo obter uma determinada conclusão. Então é importante conhecer as características desse argumento, como que nós trabalhamos com as proposições envolvidas, com as informações que são apresentadas. Então, o conceito que nós vamos estudar agora é o conceito de silogismo, e ele tem essa relação com a argumentação, com o estudo de premissas e de conclusões. Então, vamos ao quadro conhecê-lo. Então, o silogismo, ele é um argumento que é constituído por duas premissas que resultam em uma conclusão. Então, no caso do silogismo, as premissas, elas também recebem o nome de antecedentes e a conclusão recebe o nome de consequente. Então, são algumas nomenclaturas que nós encontramos no caso específico dos silogismos. E quando nós analisamos essas duas premissas e a conclusão, nós identificamos alguns termos. Então, nesse exemplo, nós temos o termo novo, que ele é comum em relação às duas premissas, mas ele não está na conclusão. Tem esse termo, ele é chamado de termo médio,
e é um termo específico que vai caracterizar as premissas. Já quando nós analisamos a conclusão, nós identificamos um sujeito, que nesse caso é aquele carro, e um predicado que envolve o termo bonito. Então, esse termo, aquele carro, ele é chamado de termo menor e o termo bonito é chamado de termo maior. Então, são alguns termos que nós identificamos quando nós analisamos a estrutura de um silogismo. E aí nós nos baseamos nas caracterizações lá da língua portuguesa, de sujeito, de predicado, e comparando esses termos, então nós conseguimos construir o silogismo e caracterizá-lo dessa forma. Então, ele é um tipo especial de argumento. E dentre os silogismos, nós temos aquele que é conhecido como categórico, que é aquele em que nós temos, em cada uma das informações, nós temos as duas premissas, a conclusão, eu sempre vou ter um sujeito e um predicado. Então, se eu analiso a minha conclusão, eu tenho um sujeito relacionado a um predicado. Então, essa é uma característica do silogismo do tipo categórico. Então, você pode encontrar essas nomenclaturas no estudo da lógica, então é importante que você compreenda esse significado. Então, quando eu construo um silogismo, eu já estou partindo de duas premissas e uma conclusão. Então, é uma estrutura fixa. Mas tem toda a característica de argumento. Então, eu construo as minhas premissas porque eu quero obter uma conclusão. Eu quero validar algum tipo de enunciado. E quando nós buscamos validar um argumento, nós precisamos de algumas relações especiais entre proposições, principalmente a chamada relação de implicação. Então, nós vamos ao quadro diferenciar agora essas duas relações. Então, quando eu tenho duas proposições, eu posso dizer que uma proposição implica em uma segunda proposição. Então, eu tenho uma relação de implicação lógica quando? Se eu tenho, por exemplo, proposições P e Q. A minha proposição Q ela é verdadeira sempre que P for verdadeira, então eu digo que P implica Q. Então, essa é a relação de implicação. Se eu analiso a tabela verdade, com uma coluna referente a P, uma coluna referente a Q, eu vou observar que nessa tabela verdade eu não posso ter essa sequência verdadeiro para Q, para P e falso para Q. Então, eu não posso ter uma sequência do tipo VF. Se eu não tiver essa sequência, eu garanto que é uma implicação. Agora, se eu tenho duas proposições, sejam elas P e Q também, se eu consigo identificar que as tabelas verdades das duas proposições são iguais, então a coluna de P e a coluna de Q, nós temos os mesmos valores lógicos, né? A mesma sequência de valores lógicos, eu digo que existe uma equivalência lógica entre essas proposições P e Q. Então, essas são as duas situações com as quais nós podemos nos deparar comparando proposições entre si. Seja uma simples, uma composta, ou duas compostas, duas simples, mas ela é avaliada quando eu tenho proposições. Então, sempre eu procuro comparar de duas em duas. E aí, o recurso que nos auxilia nesse estudo, como a própria caracterização que nós vimos, é o recurso da tabela verdade. Então, quando eu construo uma tabela verdade e nessa tabela eu relaciono as proposições que eu quero estudar, pelos valores lógicos identificados em cada linha, eu consigo classificar, caso exista uma relação de implicação ou uma relação de equivalência lógica. Mas para isso é necessário construir a tabela verdade, conhecer os conectivos, identificar a influência desses conectivos nos valores lógicos das proposições, assim como foi estudado. Então, vamos ao quadro acompanhar alguns exemplos. Então, esse primeiro exemplo nós temos a proposição P como sendo uma conjunção de P e Q, e a proposição Q como sendo uma bicondicional entre P e Q. Então, se eu tenho P e Q, proposições compostas, dependendo das proposições simples P e Q minúsculas, então eu posso unir em uma única tabela verdade. Identifico as 4 linhas das combinações entre P e Q, e a partir delas eu construo uma coluna para P e uma coluna para Q. Lembrando que a conjunção assume o valor verdadeiro somente quando as duas são verdadeiras ao mesmo tempo.
A bicondicional é verdadeira quando as duas proposições envolvidas assumem mesmos valores lógicos. Veja que se eu analiso P e Q, eu tenho as sequências de valores lógicos: verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 falso e falso, verdadeiro. Então, eu não tenho nenhuma linha com a sequência VF. Isso quer dizer que P implica logicamente em Q. Então, essa é uma primeira situação. Agora, se eu analiso o contrário, se eu analiso a ordem Q para P, veja que nós vamos ter a sequência VV, FF, FF e VF. Então, veja que eu teria uma sequência de verdadeiro e falso. Isso me indica que Q não implica logicamente em P, porque eu tenho uma sequência do tipo VF. P assume o valor lógico falso, mesmo que Q tenha esse valor lógico verdadeiro. Um segundo exemplo já diz respeito à equivalência. Aqui eu tenho uma proposição P, que é a condicional, uma proposição Q, que envolve negação e disjunção. Como as colunas referentes a P e Q são idênticas, então eu digo que P é logicamente equivalente à proposição Q. E ainda assim eu posso falar que P implica Q e Q implica P. Então eu vou ter na minha equivalência lógica ainda duas possibilidades de implicações. As implicações nos dois sentidos. Porque se vale, então, da mesma caracterização, né? Eu não vou ter sequência verdadeiro-falso, porque os valores lógicos são iguais. Então, com isso, nós podemos ter, na equivalência lógica, também a análise da implicação. Principalmente a relação de implicação lógica entre proposições, ela é importante quando nós queremos validar um argumento. Então, nós vamos ao quadro inicialmente acompanhar um exemplo que envolve proposições compostas P e Q, onde no primeiro caso nós temos uma condicional, no segundo caso uma condicional com a presença também de uma conjunção, mas as duas são classificadas como condicionais, porque pelas regras de precedência, o último conectivo que eu estou avaliando é a condicional nos dois casos. Então, o que nós podemos dizer a respeito de P e Q do ponto de vista de implicações e equivalências lógicas? Então, aqui nós temos a tabela verdade, com as proposições simples P e Q, com as combinações possíveis de valores lógicos entre eles, que são 4 possibilidades. Construímos aqui a proposição P, que é P condicional Q, uma etapa intermediária, que é o P e Q, que nos ajuda na construção de Q, porque agora basta comparar, então, a coluna de P com a coluna de P e Q, e aí nós estudamos a condicional. A condicional é falsa somente quando eu tenho uma sequência verdadeiro, falso. Então, veja, nós temos verdadeiro, verdadeiro, a condicional é verdadeira. Verdadeiro, falso, então a condicional é falsa. Falso, falso, a condicional é verdadeira. Falso, falso, a condicional é verdadeira. Tá? Então, construímos a tabela verdade e vamos analisar. Se nós temos, nesse caso, que a coluna de P composta e da coluna Q dessa proposição composta, elas são idênticas. Se elas são idênticas, então eu digo que P e Q são logicamente equivalentes. Além disso, veja que P implica Q e Q implica P, porque eu não tenho sequências verdadeiro-falso. Então, nesse caso, eu tenho tanto a equivalência quanto a implicação lógica nos dois sentidos. Veja que, por exemplo, Q não vai implicar logicamente na proposição P e Q, ou P conjunção Q. Porque, veja, nós vamos ter sequência verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro, falso. Então, nessas duas últimas linhas, nós temos essa ordem verdadeiro, falso, quando eu tomo
a coluna de Q primeiramente e depois a coluna dessa conjunção. Então, nesse caso, eu não tenho implicação lógica. Então, sempre que nós avaliamos as implicações lógicas, nós precisamos ter atenção à forma como a tabela verdade foi construída. Porque, veja, eu tenho implicação quando eu não tenho sequência verdadeiro ou falso. Mas o que significa não ter essa sequência? Se eu coloco primeiro a coluna referente à primeira proposição e depois a coluna referente à segunda, eu não tenho essa relação verdadeiro ou falso, essa sequência, na ordem que as colunas estão. Mas eu posso ter como nesse último exemplo. A última coluna é a minha primeira proposição e a penúltima coluna é a minha segunda proposição. Então, nesse caso, eu não vou avaliar na ordem em que eu construí a tabela, mas eu preciso avaliar especificamente quem é a minha primeira proposição e quem é a segunda proposição. Então, sempre necessário ter atenção. Uma sugestão é, construa toda essa tabela e depois destaque quais são as colunas que você precisa estudar. Com isso, aí você consegue comparar especificamente essas duas que estão sendo avaliadas. Então, faça um destaque, qual é a primeira, qual é a segunda, e aí avalie se existe a implicação. A equivalência, nós avaliamos diretamente as duas colunas, mas na implicação nós precisamos ter essa atenção. Mas de que forma essa relação de implicação ela pode nos ajudar na validação de resultados, por exemplo? A equivalência lógica é um recurso que nós podemos utilizar para mostrar que um argumento ele é válido. O argumento ele é composto por premissas e por conclusão. Então, nós vamos estudar essas premissas e conclusão relacionando-as com tabela verdade e também com a implicação lógica. Então, vamos acompanhar no quadro. Nós vamos supor aqui um argumento que tenha premissas de P1 até Pn. Poderiam ser 2 premissas, 4, 12 premissas, mas nós consideramos aqui todas elas. E nós vamos chamar a conclusão de Pn mais 1. A estratégia vai ser inicialmente avaliar a tabela verdade, comparando essas premissas entre si. Então, eu identifico quais são as minhas proposições simples envolvidas, por exemplo, P, Q, R e assim sucessivamente. Construo uma tabela verdade em que as primeiras colunas são essas proposições simples, combino os valores lógicos, as ordens possíveis que eu tenho, construo colunas para cada uma dessas premissas, como se eu fosse estudá-las de forma independente. Após essas colunas, nós vamos acrescentar uma outra coluna nessa mesma tabela com o valor lógico dessa proposição composta, que é a conjunção de todas as minhas premissas. Então, eu vou pôr P1 e P2 e P3 até Pn. Então, eu construo essa coluna. Ao lado dela, eu insiro uma coluna com os valores lógicos da minha conclusão. Então, são 2 colunas extras além das premissas. E agora eu comparo essas duas. Eu analiso primeiro a conjunção de todas as premissas e depois a conclusão. E eu vou buscar a existência ou não de uma implicação lógica. Então, eu quero avaliar se existe implicação entre a conjunção das minhas premissas e a minha conclusão. Aqui nós temos um exemplo de como que nós realizamos esse estudo. Veja, eu tenho uma premissa 1, P, uma premissa 2, P condicional Q, e uma conclusão Q. Bom, todas elas dizem respeito a P e Q. Construo as 2 primeiras colunas com elas. Bom, P eu já tenho a primeira coluna, então aqui eu já tenho a premissa 1. A premissa 2 é uma condicional. Eu não tenho ainda, eu acrescento essa terceira coluna para a minha premissa P2. Eu só tenho 2 premissas, então a próxima coluna eu vou incluir essa proposição composta, P1 e P2, ou a conjunção de P1 e P2, que nesse caso é P1 conjunção P condicional Q. Então, P conjunção P condicional Q. Avalie os valores lógicos. Aqui não teria a necessidade de incluir uma nova coluna, mas aqui nós incluímos ao final
uma coluna de C, que na verdade foi a repetição dessa segunda coluna, porque a minha conclusão é exatamente essa proposição que. Então, eu incluí a última coluna como sendo a conclusão. O que eu vou estudar agora? Somente essas duas últimas. Eu vou observar que eu não tenho sequência verdadeiro ou falso. Se isso acontece, eu tenho que o meu argumento ele é válido. Então, da forma como ele foi construído, ele é válido, porque existe uma relação de implicação lógica entre as duas proposições, a conjunção de todas as minhas premissas e a minha conclusão. Vamos estudar um argumento utilizando a tabela verdade. Então, sempre o primeiro passo é analisar o argumento, analisar quais são as premissas, a conclusão e quantas proposições simples eu tenho. Com isso, eu já identifico quantas linhas eu vou ter na tabela verdade e vou procedendo com a sua construção, partindo de colunas referentes a todas as premissas, uma coluna com a conjunção de todas as premissas e uma coluna com a conclusão. Quando eu comparo a conjunção de todas as premissas e a conclusão, eu posso avaliar se o meu argumento ele é verdadeiro ou se ele tem uma estrutura correta ou não. Então, vamos ao quadro acompanhar o enunciado. Durante o desenvolvimento de um projeto envolvendo outros 2 professores de matemática, você propôs o seguinte argumento para os alunos. A primeira premissa é se 7 é primo, então 7 não divide 21. A premissa 2, 7 divide 21. Conclusão, logo, 7 não é primo. Então, o que nós dizemos a respeito da validade desse argumento? O primeiro passo é identificar as informações que nós temos. Então, nós temos uma informação de que 7 é primo, temos uma informação básica que 7 divide 21. As demais informações estão relacionadas a elas. Então, nós vamos tomar como unidades fundamentais essas duas informações. Então, as proposições simples que nós vamos considerar são as seguintes. P como sendo 7 é um número primo e Q como sendo 7 é um divisor de 21. Com isso, nós podemos traduzir o nosso argumento. Então, no caso da premissa 1, se 7 é primo, então 7 não divide 21. C, então, me indica a existência de uma condicional. Só que eu tenho, que a minha segunda informação é 7 não divide 21. Então, na verdade, eu não tenho a proposição que, mas eu tenho a negação dela. Então, essa premissa 1 eu posso traduzir como P condicional, não Q. Porque eu tenho aqui 7 é primo, é P, 7 não divide 21 é não Q, e a relação entre as duas é dada pela condicional. Veja que a segunda premissa corresponde a Q. Então, a minha premissa 2 corresponde ao próprio Q. 7 divide 21, ou 7 é um divisor de 21. A conclusão diz respeito a 7 não é primo. Então, eu tenho a negação da proposição P. Logo, as premissas são P condicional não Q e Q, e a conclusão vai ser não P. Então, uma atenção a essa tradução é a seguinte. Quando nós analisamos as informações que estão sendo transmitidas nas premissas ou na conclusão, sempre nós vamos procurar construir as nossas proposições simples como sendo afirmações, porque nós sabemos que o não pode ser associado ao conectivo negação. Então, sempre nós vamos pensar na construção de afirmações. Então, 7 é primo, 7 divide 21. E aí, se nós tivermos a informação do tipo 7 não é primo, nós tomamos na nossa premissa ou na nossa conclusão a negação dessa informação. Então, sempre nós pensamos nos casos afirmativos, fazemos as traduções, e aí quando tivermos um não, nós sempre pensamos em acrescentar o conectivo negação. Tá? Então, essa é uma estratégia que nós utilizamos. Tendo o argumento com as duas premissas, a conclusão já com a tradução, nós vamos estudar essa tradução em linguagem simbólica, utilizando o recurso da tabela verdade. Então, vamos verificar no quadro. Nós temos aqui já a tabela verdade
construída que envolve o processo de, primeiro, eu penso nas proposições simples, nesse caso, P e Q. Eu preciso da negação de Q na construção da minha primeira premissa. Então, aqui eu acrescentei essa coluna intermediária do não Q e acrescentei a coluna agora da minha premissa 1, P condicional não Q. A minha segunda premissa é Q, e eu já tenho uma coluna de Q, então eu não vou repetir. Se eu tenho P1, P2 e essas são as únicas premissas que eu tenho, eu construo a coluna de P1 e P2. Conjunção de P1 e P2, e incluo seus valores lógicos. Qual é a minha conclusão agora? A conclusão é negação de P. Então, a última coluna vai ser a coluna da negação de P. Agora, eu restringo meu olhar somente a essas duas colunas, as duas últimas, referente à conjunção das premissas e referente à minha conclusão. Analiso as sequências. Falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, entre essas duas, P1 e P2 e a minha conclusão, eu tenho uma relação de implicação lógica. E isso indica que esse argumento, da forma como ele foi construído, ele é um argumento válido. Então, a sua estrutura está correta. Analisando a estrutura de um argumento, se eu quero de fato comprovar que ele é verdadeiro, que ele está correto, eu analiso o conteúdo das minhas afirmações. Mas na lógica, nós damos prioridade a esse estudo estrutural, porque o conteúdo diz respeito a cada área que está sendo estudada. Então, nesse caso, o argumento está válido, a sua estrutura está correta. Agora, cabe a cada área ajustar esse argumento de tal forma a que ele produza afirmações corretas, ou seja, que as suas premissas sejam verdadeiras e que a conclusão certamente vai ser verdadeira nesse contexto. No estudo da matemática, muito se fala a respeito da demonstração. Mas qual que é o objetivo em se aplicar uma demonstração? Ou o que significa demonstrar? Então, nós queremos comprovar a validade de uma afirmação, mostrar que uma afirmação está correta ou que uma condicional, que uma bicondicional, elas são verdadeiras. Então, eu quero garantir que a forma como eu construí aquela teoria, aquela parte de uma determinada área, ela foi construída corretamente. Então, a demonstração ela é essencial, e não somente em uma área específica da matemática, mas sim no seu desenvolvimento como um todo. Então, a demonstração faz parte da álgebra, faz parte da geometria, da parte do cálculo com a análise. Então, ela é um dos elementos essenciais. Mesmo que, inicialmente, no desenvolvimento da matemática, não teve uma preocupação tão grande com esse processo de demonstração, ao longo de seu desenvolvimento, as demonstrações ganharam uma importância maior. Mas como que são construídas as teorias? Como que foi desenvolvido, por exemplo, o Teorema de Pitágoras da forma como nós conhecemos hoje e por que nós podemos utilizá-lo? Então, vamos ao quadro e entender um pouco esse processo. Então, nós iniciamos os estudos a partir de suposições. Então, os matemáticos estudam uma determinada teoria e eles identificam que pode ser que uma determinada afirmação seja verdadeira. Então, eles constroem uma conjectura. Então, é uma suposição, uma hipótese. Se ele verifica que essa conjectura ela é válida, ou se ele tem essa intuição de que ela é válida, ele vai partir para o processo de demonstração. Então, ele vai justificar essa conjectura. Então, ele pode testá-la várias vezes, mas se ele quer provar que ela é realmente verdadeira, ele precisa demonstrá-la. E aí, essa conjectura se torna um teorema, um lema, um corolário, ou recebe o nome de proposição. O teorema, geralmente, é uma afirmação que tem um maior destaque, ganha um espaço maior em determinado campo. O lema nós demonstramos ele geralmente antes de um teorema, quando nós queremos que a demonstração do teorema seja simplificada. Então, nós separamos em lema e depois o teorema. Corolário, ele é uma consequência imediata de um teorema. Então, eu demonstrei o teorema
eu consigo utilizá-lo para provar um outro resultado que é mais específico. E aí nós temos o termo proposição. Esse termo proposição, ele pode indicar, por exemplo, um resultado que é importante, mas não no nível de um teorema, ou nós podemos pensar como a nomenclatura geral. Os resultados que são demonstrados, eles correspondem a proposições. Agora, se eu estou estudando e eu verifiquei que existe alguma situação em que essa minha conjectura ela não é válida, eu preciso garantir que ela não é válida, e aí basta que eu apresente um contra-exemplo. Ou seja, eu preciso encontrar um exemplo em que aquela afirmação ela não é verdadeira. Por exemplo, eu estou estudando e observei que existem diversos números primos que são ímpares. Primos são aqueles que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, eu estudei e eu encontrei diversos números primos que são ímpares. Então, eu posso tentar construir uma conjectura de que todos os números primos são ímpares. Mas eu tenho um contra-exemplo para essa afirmação, que é o número 2. 2 é um número primo, mas é um número par. Então, quer dizer que essa conjectura que eu estava construindo, de que todo número primo é ímpar, ela não é válida. E como que eu mostro que ela não é válida? Eu dou um exemplo. Bom, ela não é válida porque eu tenho 2, que ele não se enquadra nessa categoria. Ele é primo, mas ele não é ímpar. Ele é um número par. Então, com isso, eu verifico que aquela informação, ela não está correta. Então, sempre, se eu quero justificar um resultado, eu preciso passar necessariamente por um processo de demonstração. Veja, por exemplo, o Teorema de Pitágoras. Em todo triângulo retângulo. Então, eu não posso dar exemplos e dizer que o meu resultado é válido. Eu preciso partir um processo de demonstração que considere todos os triângulos retângulos. Então, por isso que muitas vezes nós utilizamos notações genéricas, utilizamos as letras, porque aí nós conseguimos analisar uma grande quantidade de situações a partir de uma mesma representação, de uma mesma nomenclatura. Então, sempre nós vamos observar as demonstrações sendo o mais genéricas possível. Por isso que é importante conhecer toda a linguagem e como que nós lidamos com a matemática a partir da sua linguagem própria. E nesse processo de demonstração, nós podemos utilizar diferentes estratégias. No quadro, nós temos algumas dessas estratégias indicadas de forma simplificada. Então, nós temos provas do tipo direta, que é o caso das provas condicional e bicondicional, ou seja, a conclusão que eu quero provar que é verdadeira, ela assume o formato de uma condicional ou de uma bicondicional. E aí nós temos as provas indiretas. Muitas vezes as provas indiretas ou nós tomamos uma sequência diferente, por exemplo, a contrapositiva. Eu suponho que a negação da minha conclusão é verdadeira e mostro que a negação da minha hipótese ela é verdadeira. Então, eu trabalho de certa forma com um processo contrário, mas com as negações. Na redução ao absurdo, nós tomamos como base o princípio do terceiro excluído. Então, ou uma proposição é verdadeira ou é falsa. Se eu suponho que um determinado resultado ele é verdadeiro e eu chego a um absurdo, então esse resultado necessariamente é falso. E aí eu consigo utilizar esse processo. E também temos uma prova de condicional agora de forma indireta. Então, o método que nós utilizamos é o método dedutivo, que consiste basicamente em aceitar algumas informações, como axiomas, conceitos e noções primitivas que não são demonstrados, e nós demonstramos os demais, as propriedades, as proposições, teoremas, lemas e corolários. Então, aqui nós temos um resultado. Se n é ímpar, n quadrado é ímpar. Então, n ser ímpar vai ser a nossa hipótese, e o n ao quadrado como sendo ímpar, né? Sendo a nossa tese ou a nossa conclusão. Se eu quero provar utilizando uma técnica direta, então eu vou supor que o n é ímpar, utilizo meus conhecimentos e mostro que o n quadrado é ímpar, diretamente. Na contrapositiva, eu suponho que o n quadrado ele não é ímpar, como hipótese, e mostro que o n é ímpar, que o n é par, como sendo a minha conclusão. Então, veja, eu trabalho com a negação da tese até obter a negação da hipótese. E na redução ao absurdo, eu suponho que n é ímpar,
Só que eu suponho que a minha conclusão, a negação da minha conclusão também é válida. Eu suponho que o n² é par. Então, com a minha hipótese e a negação da minha conclusão, eu busco um absurdo. Por exemplo, 0 igual a 1. Com esse absurdo, então eu mostro que eu não poderia ter suposto que essa negação da conclusão é verdadeira, e aí eu consigo obter a conclusão como sendo verdadeira. Então, essas são algumas estratégias que nós podemos utilizar nas demonstrações, de acordo com o tipo de teorema, de acordo com o tipo de área com a qual nós vamos lidar. E para aprofundar os estudos em relação à identificação de relações de equivalência, de relações de implicação lógica, nós temos uma atividade para que você possa retomar esses conceitos, retomar as estratégias que nós utilizamos nesse estudo e responder a uma questão. Vamos ao quadro conhecê-la. Então, nós temos já a tabela verdade envolvendo algumas proposições, partindo de P e Q, proposições com negação, conjunção, condicional e também disjunção. O que nós podemos afirmar em relação às implicações e equivalências lógicas existentes entre essas proposições? Você conseguiria identificar exemplos de relações de implicação e de relações de equivalência partindo dessa tabela verdade? Então, reflita por alguns instantes e daqui a pouco nós vamos discutir a respeito dessas possibilidades. Nós queremos avaliar, então, a partir das proposições simples e das proposições compostas que foram apresentadas, se existem relações de implicação e de equivalência lógica. Então, vamos ao quadro analisar. A equivalência lógica é a relação mais simples que nós temos de identificação, porque basta comparar as colunas e verificar se eu tenho colunas iguais, ou seja, a mesma sequência de valores lógicos. Se eu chamar essa primeira proposição composta de P, a segunda de Q e a terceira de R, veja que P e R assumem a mesma sequência de valores lógicos. Então, eu posso dizer que P é logicamente equivalente a R. Então, essa é uma possibilidade. Veja, se eu comparo agora Q e R, eu tenho uma sequência VF, VV, VV, FV. Por essa sequência VF, eu já vou dizer que essa proposição Q não implica logicamente em R. Poderia comparar em outras ordens. Comparar, por exemplo, P com Q. Veja que eu tenho na última linha uma sequência VF. Então, quer dizer que P também não implica logicamente na proposição Q. Então, sempre eu vou comparando duas colunas, cada uma dessas proposições, 2 a 2.
E aí eu consigo observar a existência de equivalências e também de implicações lógicas. E aí, se nós temos a equivalência lógica, nós podemos pensar em duas relações de implicações lógicas nos dois sentidos nos quais nós podemos trabalhar. Então, esse é um estudo importante e que é essencial quando nós avaliamos argumentos lógicos e as suas representações simbólicas. Quando nós estudamos, por exemplo, funções, estudamos conjuntos, muitas vezes nós analisamos determinadas informações com base em algum conjunto, com base em alguma referência. Então, eu quero identificar, por exemplo, soluções de equações. Então, eu preciso avaliar quando que uma equação é verdadeira, quando que ela é válida ou não. Então, na lógica, nós podemos nos deparar com alguns tipos de sentenças que são chamadas de sentenças abertas. E aí, muitas vezes, nós queremos complementar essas sentenças e aí nós acrescentamos quantificadores, que são termos, que são informações que nós acrescentamos e com as quais nós nos deparamos muitas vezes, especificamente pela presença de palavras para todo e palavra existe. Então, vamos ao quadro iniciar com essas sentenças abertas. Então, essas sentenças são expressões do tipo P de x, que dependem de um valor x, e essa sentença, né, P de A, ela pode ser falsa, pode ser verdadeira, quando eu penso num valor assumido por esse x, num valor A assumido por ele. Então, eu tenho uma sentença e eu posso estudar basicamente dois conjuntos. O conjunto universo, que é o conjunto no qual eu estou estudando, por exemplo, R, né, eu tomo os números reais como base, e temos o conjunto verdade, que é aquele em que a minha expressão vai ser verdadeira. Por exemplo, a sentença aberta, 5x menos 6 maior do que 11 com x natural. Então, eu tenho uma sentença cujo valor eu ainda não sei avaliar, mas eu posso começar a estabelecer algumas informações. Por exemplo, o meu x é natural, e aí eu posso estudar o meu conjunto verdade. Para quais valores de x, então essa minha sentença ela é verdadeira. Então, eu posso pensar, nesse caso, 5x menos 6 maior do que 11, então o 5x tem que ser maior do que 11 mais 6, maior que 17, então x maior do que 17 quintos. Então, essa sentença ela é verdadeira quando o meu x for um natural maior do que 17 quintos, ou maior do que 3,4. Então, esse é o conjunto que eu posso chamar de conjunto verdade. É o conjunto no qual eu tomo valores e esses valores tornam a minha sentença verdadeira. E o conjunto universo é no qual eu me baseei para estudar essa sentença. Então, veja que nesse caso, eu tenho o conjunto de números naturais, mas eu poderia ter pensado em R, ter pensado nos racionais. Aí depende do tipo de estudo, do contexto no qual nós estamos aplicando essas sentenças. Mas nós podemos complementá-las de tal forma a comparar esse conjunto universo com o conjunto verdade. E aí nós acrescentamos os chamados quantificadores. Então, no quadro nós vamos conhecer os dois quantificadores, o universal e o existencial. O universal ele é representado simbolicamente com uma letra, né, semelhante à nossa letra A maiúscula, só que de ponta cabeça. Então, é exatamente essa representação. E ele é chamado de para todo. Então, sempre que você observar essa nomenclatura ou essa notação, você vai relacionar com o para todo. O existe seria o nosso E maiúsculo, só que também é na representação contrária, né? Ou espelhado em relação ao nosso E maiúsculo. Então, essa notação E diz respeito ao quantificador existencial. O significado dele é existe. Então, por exemplo, em relação ao quantificador inicial, ao quantificador universal, eu posso ter essa frase. Como que eu leio ela? Para todo x pertencente aos naturais, x pertence a R. Então, veja, é a representação simbólica dessa informação. E no caso do existencial,
existe x pertencente a R tal que x é menor do que 7. Note que existe uma diferença entre para todo e o existe. E isso se dá no valor lógico que essa sentença agora, com a complementação pelo quantificador, ela vai assumir. Então, veja, quando eu tenho o uso do quantificador universal, a minha sentença vai ser verdadeira se o conjunto verdade for igual ao universo. Ela vai ser falsa quando esses dois conjuntos forem diferentes. Pelo quantificador existencial, então nós vamos ter que a minha sentença é verdadeira se o conjunto verdade for não vazio e falso se o conjunto verdade for vazio. Então, aqui nós temos um exemplo. Veja, eu tenho x mais 2 igual a 5. Eu posso tratar o meu universo como sendo diferentes conjuntos. Aqui nós estamos tomando o conjunto universo como sendo os naturais. Então, nos dois casos, o nosso conjunto universo vai ser o conjunto dos naturais. Por quê? Porque eu estou tomando existe x nos naturais, ou para todo x nos naturais. Quando eu analiso a validade dessa equação, então, quando que ela tem solução? Quando o x assume o valor 3. Então, o conjunto verdade, nos dois casos, ele corresponde ao conjunto formado pelo 3, porque é o único valor para o qual essa sentença vai ser válida, que a igualdade vai ser verificada. Veja que como o conjunto verdade ele é diferente do vazio, quando eu construo a frase existe x nos naturais tal que x mais 2 é igual a 5, ela vai assumir o valor lógico verdadeiro. Agora, como o conjunto universo é diferente do conjunto verdade, se eu complemento a minha sentença como para todo x nos naturais x mais 2 é igual a 5, ela assume o valor lógico falso, porque não é para todo. Não é todos os naturais que satisfazem essa relação, mas sim somente o 3. Então, é necessário ter essa atenção. Quais são os conjuntos universo e verdade e o tipo de quantificador que nós construímos na complementação daquela sentença aberta. Assim como nós reconhecemos conectivos lógicos a partir da representação de uma proposição em linguagem natural, na nossa língua portuguesa, os quantificadores também são identificados a partir da nossa linguagem. Quantificador universal, geralmente associado às palavras para todo, qualquer que seja, enquanto que o quantificador existencial tem relação, então, com o termo existe e os seus sinônimos. Então, é necessário fazer uma leitura das informações de tal forma a identificar essa possibilidade de representar alguma informação a partir do uso de quantificadores. Então, a tradução simbólica não é específica de quando eu tenho conectivos. Ela também é importante quando nós temos os quantificadores. Então, nós vamos conferir agora alguns exemplos de utilização dos quantificadores e dessa questão da tradução em linguagem simbólica. Vamos ao quadro. Aqui nós temos uma frase de que os jogadores de vôlei são bem treinados. Então, como que eu posso interpretar essa informação? Então, para todos os indivíduos que são jogadores de vôlei, então eles são bem treinados. Eu posso utilizar esse tipo de representação. Então, para todos x, se x é jogador de vôlei, então x é bem treinado. Então, é uma forma de representar simbolicamente essa informação. Alguns brasileiros não são atletas. Então, existem indivíduos que são brasileiros e que não são atletas. Então, aqui nós temos uma possibilidade. Existe x, tal que x é brasileiro e x não é atleta. Então, é uma forma de se utilizar o para todo e o existe em conjunto com conectivos, com proposições simples, proposições compostas na tradução de informações. Mas, além dessa questão do reconhecimento, nós precisamos saber trabalhar também com negações. Então, quando eu construo uma frase com o quantificador universal e eu nego essa informação, esse quantificador universal vai ser substituído na negação pelo quantificador existencial. E quando eu tenho uma informação que foi construída a partir do quantificador existencial,
a sua negação vai ser construída com base no universal. Então, se eu trabalho com o para todo, a negação do para todo vai ser existe. Se eu trabalho com existe, a negação do existe é para todo. Então, nós temos essa relação de negação entre os dois conectivos, entre os quantificadores, o universal e o existencial. E isso influencia no momento que nós queremos trabalhar com as traduções, construir informações. Então, é necessário ter atenção ao significado que nós estamos adotando na frase, como nós podemos traduzir e também como trabalhar com as negações. E quando nós negamos, nós precisamos negar todas as informações que estão presentes naquela frase. Então, nós vamos ao quadro acompanhar algumas situações. Vamos pensar na frase. Alguns professores são dedicados. Eu posso entendê-la como existem professores que são dedicados. Como que eu nego? Se eu tenho existe, então a negação é para todo. Então, nesse caso, para organizar melhor a frase, nós podemos construir como sendo qualquer que seja o professor, ele não é dedicado. Então, essa é uma forma de neguei o existe com o para todo, que nesse caso é representado pelo seu sinônimo, qualquer que seja. Agora, se eu tenho a frase todos os professores são dedicados, a sua negação é existem professores que não são dedicados. Então, além da alteração no quantificador, nós temos a negação da informação que está sendo transmitida. Se fosse em linguagem simbólica, como que nós iremos trabalhar? Então, eu tenho essa informação. Para todo x existe y, tal que 3x mais 2y é igual a 18. Eu quero negar essa informação. Bom, para todo, a negação se torna o existe a negação se torna o para todo. Se eu tinha uma igualdade, eu vou ter uma diferença. Então, qual que seria a tradução? Existe x, tal que para todo y, 3x mais 2y é diferente de 18. Então, veja, eu vou alterar os meus quantificadores, mas eu vou alterar a minha informação, que no caso era a igualdade. Aqui nós temos um outro exemplo. Então, existe um triângulo, tal que a soma dos seus ângulos internos é igual a 200 graus. Então, podemos representar simbolicamente como existe x, tal que S de x é 200. Qual que é a negação? Então, eu tinha, existe um triângulo em que a soma é 200. A negação é, para todos os triângulos, a soma não é 200, ou a soma é diferente de 200 graus. Como que eu nego na simbólica? Se era existe, eu tenho para todo, x. Se eu tinha igualdade, S de x é diferente de 200. Então, essa é a estratégia que nós utilizamos na negação envolvendo quantificadores. E esses quantificadores, então, nós podemos aliar com outros tipos de informações. Né? Eu posso aliar com proposições simples, compostas, com uso de conectivos, entre outros. Ou que nem nos casos vistos, equações, igualdades, propriedades. Então, é importante sempre buscar identificar quando que convém a utilização de existe, de para todo, e como converter na representação enquanto negação. A representação simbólica, ela nos auxilia nessa visualização de como seria a informação. Então, nesse caso dos triângulos, nós poderíamos ter construído a tradução, negado a tradução e, a partir dela, construído a negação agora em linguagem materna, né? Na linguagem natural nossa, na língua portuguesa. Então, essas são algumas das possibilidades. Então, se eu não sei negar aquela informação na forma como ela foi apresentada, eu posso pensar em uma tradução, seja para simbólica ou para nossa linguagem natural, e aí depois trabalhar com as associações. Mas é sempre importante observar como que ela foi construída, as informações que estão presentes, como que eu faço essa modificação e também quando que essas informações vão ser verdadeiras ou falsas, com base no conjunto universo e no conjunto verdade associadas. É sempre no para todo nós pensamos em conjuntos iguais e no existe ou no quantificador existencial nós pensamos que o conjunto verdade ele tem que ser diferente de zero. Então tem que ter algum valor para o qual aquela relação ela é verdadeira.
Vamos analisar as características do conjunto de números naturais, porque quando nós estudamos esse conjunto, nós também precisamos avaliar uma técnica de demonstração que é correspondente a ele, que é o princípio da indução finita. Então, vamos ao quadro retomar características desse conjunto. Então, o conjunto de números naturais, muitas vezes ele é interpretado como o conjunto que contém o zero ou que não contém o zero, ou eu posso ainda especificar como sendo o n asterisco, que é o conjunto dos números naturais não nulos, e aí eu vou partir de 1, relaciono com a contagem, posso definir a função sucessora, então a cada natural n eu defino o seu sucessor como n mais 1, eu tenho operações nesse conjunto, tenho números primos, que são aqueles divisíveis por 1 e por eles próprios, posso estudar mínimo múltiplo comum, que é o menor número que é múltiplo dos números considerados, ou máximo divisor comum, que é o maior número que divide simultaneamente os números que eu estou estudando. E é com base nessa busca pela estruturação de n, principalmente a partir dessa função sucessor, que surge um princípio chamado de princípio da indução finita. Então, esse princípio, ele permite justificar propriedades que dizem respeito a todo o conjunto de números naturais ou a um subconjunto infinito dele. Então, eu posso pensar aqui em uma propriedade e eu quero mostrar que ela é válida para todo natural. Então, vamos pensar aqui para todo natural n maior ou igual que 1. Como que eu justifico essa propriedade nesse conjunto? Veja, eu não posso testar de 1 em 1, então eu utilizo esse recurso. Primeiramente, eu mostro que essa propriedade ela é válida no número 1, que é o primeiro elemento que eu considerei. Depois, eu suponho que ela é válida para algum número k, e eu mostro que ela é válida para o seu sucessor, para o k mais 1. Se essas duas condições são verificadas simultaneamente, então eu digo que a minha propriedade é verdadeira em todo o n maior ou igual a 1. Então, veja, eu não preciso testar em todos os naturais, mas eu vou testar no primeiro número, eu suponho que ela é válida em um número, eu mostro que ela é válida para o seu sucessor, com isso eu consigo explorar todos os naturais. E aí eu garanto que a minha propriedade é verdadeira em todo o conjunto de números naturais. Ou então, eu posso testar uma propriedade partindo de um n0, ou seja, eu posso mostrar, por exemplo, que uma propriedade é válida para todos os naturais maiores ou iguais a 5. Aí, ao invés de testar o P de 1, eu testo o P de 5. E aí, eu vou ter exatamente a mesma estratégia. Então, eu testo o primeiro número do meu conjunto, que no caso é o 5. Suponho que ela é válida para algum natural maior ou igual a 5, mostro que é válida no sucessor, e aí eu garanto que a minha propriedade é verdadeira. Então, nós vamos aplicar agora esse princípio em um exemplo. Então, nós vamos ao quadro, partindo dessa estrutura, com 1 e depois o k e o k mais 1, e nós vamos provar essa soma de 1 até n, sendo igual a n vezes n mais 1 dividido por 2. Então, a soma dos n primeiros números naturais é dada por n vezes n mais 1 dividido por 2. Então, vamos testar primeiro o número 1. Veja, no primeiro membro eu teria o quê? A soma somente do número 1. E eu preciso chegar àquele segundo membro, eu preciso mostrar aquela igualdade. Então, veja, o 1 eu posso entender como 2 dividido por 2. O número 2 eu posso expressar como 1 vezes 2, que é o próprio 2. E este número 2 eu posso representá-lo como 1 mais 1. Então, veja, eu não alterei o meu valor numérico, eu continuo com o número 1. E eu mostrei que 1 é igual a 1 vezes o sucessor de 1, é o 1 mais 1, dividido por 2, que é exatamente a relação que está presente na minha propriedade. Então, eu parti do primeiro membro e cheguei até o segundo. Quer dizer, a propriedade P de n ela é válida quando eu tenho n igual a 1. Então, P de 1 é verdadeira. Então, eu provei a primeira condição. Vou à segunda. Eu vou supor que P é válida para algum natural k maior ou igual a 1. Então, eu sei que a soma dos k primeiros números naturais é k, que multiplica k mais 1 dividido por 2.
Se eu tenho essa expressão, eu quero mostrar que ela é válida no sucessor de k, ou seja, no k mais 1. Do primeiro membro para chegar até esse k mais 1, eu precisaria acrescentar o k mais 1. Porque no primeiro membro eu sei que eu tenho na propriedade a soma dos k mais 1 primeiros números naturais. Então, eu somei 1, 2, 3 até o k. Então, eu preciso acrescentar esse k mais 1. Só que eu quero manter a minha igualdade, porque essa igualdade eu sei que ela é verdadeira pela minha hipótese. É a minha chamada hipótese de indução. Partindo dela, então, eu vou somar k mais 1 em ambos os membros. Continuo com uma igualdade verdadeira. Então, veja, no primeiro membro eu já tenho a soma dos k mais 1 primeiros números naturais. No segundo membro eu tinha já o k vezes k mais 1 dividido por 2 e eu somei k mais 1. Se eu tomo k mais 1, eu multiplico por 2 e eu divido por 2 ao mesmo tempo, na verdade eu estou multiplicando por 1. Eu continuo com o mesmo valor. Então, eu vou trabalhar dessa forma. Eu vou tomar o k mais 1, vou multiplicar por 2 e dividir por 2. Veja que agora as duas frações têm o mesmo denominador 2. Então, eu posso somá-las em uma fração só. Então, eu não estou utilizando mais nenhuma hipótese, nenhuma informação. Eu estou manipulando as minhas expressões para chegar ao meu objetivo. Então, eu tenho as duas frações de denominador comum. Eu vou somar, então, os numeradores, que é a soma de fração. Então, eu tenho k vezes k mais 1, mais 2 vezes k mais 1. K mais 1 é o mesmo termo nesses dois fatores. Eu vou colocá-lo em evidência. Quando eu coloco em evidência, sobra k mais 2. Então, eu tenho k mais 1 multiplicando k mais 2. Só que esse k mais 2 nada mais é do que k mais 1 mais 1. Eu coloquei k mais 1 entre parênteses e adicionei uma unidade. Agora, compare o primeiro termo que nós temos com o último. Então, o primeiro termo é a soma dos k mais 1 primeiros números naturais. E o último termo nós temos k mais 1, que multiplica k mais 1 mais uma unidade, dividido por 2. Se nós compararmos essa expressão com a expressão da propriedade, nós vamos ter que ela é exatamente aquela propriedade com o n sendo igual a k mais 1. Então, quer dizer que se eu suponho que P de k é verdadeira, eu posso concluir que P de k mais 1 também é verdadeira. Por isso, eu digo que a minha proposição ela é válida segundo o princípio da indução finita. As duas condições foram verificadas. Na segunda, eu trabalhei de forma genérica com um k qualquer, então eu garanto que essa propriedade ela é válida para qualquer número natural maior ou igual a 1. Vamos aplicar o princípio da indução finita no estudo de um resultado, conforme nós vamos acompanhar o processo no quadro. Nesse processo, nós vamos partir das duas condições, porque eu quero mostrar que 2 elevado a 3n menos 1, ele é divisível por 7 para todo natural maior ou igual a 1. Então, eu preciso testar o 1, ver que é verdadeiro, que 2 elevado a 3 vezes 1 menos 1 é divisível por 7. Depois, eu suponho que ela é válida quando o n igual a k e mostro que ela é válida para k mais 1. Se um número é divisível por 7, então quer dizer que esse número pode ser escrito como 7 vezes um número inteiro k. Por exemplo, o 7 é 7 vezes 1, o 14 é 7 vezes 2, e assim sucessivamente. Então, essa é a caracterização de um número x sendo divisível por 7. Então, nós vamos partir dessa informação. Primeiro, na condição 1, nós precisamos verificar que a proposição é válida em n igual a 1. Como que eu vou trabalhar? Eu tomo o número que eu estou estudando, que é 2 elevado a 3n menos 1, e eu substituo o n por 1. Então, eu tenho 2 elevado a 3 vezes 1 menos 1, ou 2 ao cubo menos 1. 2 ao cubo é 8, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 menos 1, 7. Então, veja, quando n igual a 1,
o termo 2 elevado a 3n menos 1 é igual a 7. E 7 é divisível por 7, porque é 7 vezes 1, uma unidade. Logo, a minha propriedade P de 1 é verdadeira. Então, quando n é 1, aquela condição é verificada. Vamos ao P de K. Então, eu suponho que para algum natural K maior ou igual a 1, 2 elevado a 3K menos 1 é divisível por 7. Com essa informação, se ele é divisível por 7, então eu tenho que 2 elevado a 3K menos 1 vai ser igual a 7 vezes uma constante Q, em que Q é um número inteiro, porque vem da definição de divisibilidade. Então, nós podemos pensar que esse número é um múltiplo de 7. Eu tenho 7 vezes um determinado número inteiro. Se eu somo uma unidade em ambos os membros, eu vou ter que 2 elevado a 3K é igual a 7Q mais 1. Então, nós temos essa informação. Dessa informação, se nós multiplicamos ambos os membros por 2 ao cubo, ou multiplicamos por 8, mas nós queremos trabalhar sempre com essas potências de base 2, nós vamos ter 2 elevado a 3K vezes 2 ao cubo, igual a 7Q mais 1 vezes 2 elevado ao cubo. Só que veja, 2 elevado ao cubo é 8, que é 7 mais 1. Então, eu posso substituir esse 2 ao cubo por 7 mais 1. Então, eu mantenho o primeiro membro. 2 elevado a 3K vezes 2 ao cubo, igual a 7Q mais 1, que multiplica 8, ou 7 mais 1. Então, essas são as informações que nós temos. Vamos analisar mais especificamente essas expressões. Veja que até o momento nós tomamos somente a caracterização de divisibilidade. Um número sendo divisível por 7, então eu escrevo como o produto de 7 por algum inteiro. Então, nós vamos carregando essa informação. E aí nós trabalhamos com manipulações algébricas, utilizando propriedades de potências, as próprias características dos números naturais, e vamos lidando com esse processo. Então, agora, da última expressão que nós obtivemos, nós só vamos fazer uma análise de tal forma a obter a divisibilidade agora, pensando quando o n é o valor k mais 1. Então, eu quero chegar ao sucessor do meu valor k. Então, nós vamos ao quadro buscar essa informação. Veja que no primeiro membro daquela igualdade, nós temos um produto de potências de mesma base. Então, eu mantenho a base e somos expoentes. 3K mais 3. Só que eu tenho 3 comum nos dois fatores, eu posso pôr 3 em evidência. Então, eu vou ter 2 elevado a 3 vezes K mais 1. No segundo membro, nós aplicamos distributividade. Então, 7Q vezes 7, 7Q vezes 1, 1 vezes 7 e 1 vezes 1. Então, somente a distributividade. No primeiro membro, nós já temos 2 elevado a 3 vezes K mais 1. Vamos manter fixo esse termo. Vamos pensar somente na segunda parte. Veja que 7Q vezes 7, eu posso trabalhar com a comutatividade, é igual a 7 vezes 7Q. O segundo termo é 7Q vezes 1, ou 7Q, que eu posso representar assim, 7 multiplicado por Q. No terceiro termo, 1 vezes 7, eu posso representar como 7 vezes 1, e o último termo, 1. Então, eu só modifiquei a forma como eu estou trabalhando, utilizando as propriedades dos naturais. Veja, eu tenho 7, 7, 7, os três valores 7 em comum nos três primeiros fatores. Eu vou pôr 7 em evidência. Então, eu vou ter 7Q mais 1, e fora do parênteses, mais uma unidade, que é desse quarto fator. Então, veja, nós temos 2 elevado a 3 vezes K mais 1, que é igual a 7, que multiplica um número, mais 1. Vou subtrair 1 em ambos os membros. Então, no primeiro membro, eu tenho 2 elevado a 3 vezes K mais 1, menos 1. E no segundo, eu tenho 7 vezes uma combinação
ou uma soma envolvendo 7, 1 e Q, que são todos números inteiros. Esse fator em si, ele vai ser um número inteiro. Então, 7 vezes um número inteiro, mais um número inteiro, mais 1, continua sendo inteiro. Então, como eu tenho que o meu termo 2 elevado a 3 vezes K mais 1 menos 1, ele é 7 vezes um inteiro, ele é um múltiplo de 7, eu posso pensar que o 7 divide esse fator, ele é divisível por 7. Por isso que eu digo que a minha propriedade K mais 1 ela é válida. Então, quando eu tomo aquele primeiro número n igual a K mais 1, eu vou ter que esse número é divisível por 7. Então, eu tinha que ele era divisível por 7 quando eu estava avaliando somente o K, testei o K mais 1, né, eu fui construindo até chegar ao K mais 1, ele também era divisível. Então, pelo princípio da indução finita, eu posso concluir que essa propriedade de ser divisível por 7 naquele formato, ela vai ser verdadeira para todo número natural, partindo somente daquelas duas condições. Para aprofundar os estudos em relação aos quantificadores, a compreensão então, de como que nós utilizamos os quantificadores, os seus significados, nós vamos ao quadro agora acompanhar a nossa atividade. Então, considere o conjunto Q, que é formado por todos os números racionais maiores do que zero. Então, nós podemos representar também por Q mais asterisco. São os números racionais positivos. Partindo desse conjunto Q, que nós podemos pensar como nosso conjunto universo, foi construída essa proposição. Para todo x em Q, x ao quadrado é maior do que x. O que nós podemos dizer em relação ao valor lógico dessa proposição? Então, veja, eu complementei a minha sentença aberta, que era x quadrado maior do que x, com conjunto, com quantificador. E o que eu posso dizer em relação ao valor lógico agora dessa expressão? Como você identificaria o conjunto verdade e também o conjunto universo relativo a esse contexto? Então, reflita por alguns instantes e logo mais nós vamos discutir a respeito dessa questão. Nós queremos estudar, então, a sentença que foi complementada utilizando o quantificador universal. Então, antes de avaliar valor lógico, é importante ressaltar que quando nós utilizamos o quantificador universal, a minha sentença ou a minha proposição ela vai assumir valor lógico verdadeiro quando o conjunto universo for igual ao conjunto verdade. Ou seja, no universo em que eu estou estudando, todos os números ou todos os elementos satisfazem aquela condição. Elas verificam a condição que eu estou estudando. Então, vamos verificar se isso acontece para a afirmação que foi apresentada. Então, vamos ao quadro. Note que o conjunto universo com o qual nós estamos lidando é o conjunto dos racionais positivos. Então, o conjunto Q, ele é formado pelos racionais positivos. Então, meu conjunto universo é o conjunto Q. Eu quero verificar, será que em Q sempre x ao quadrado é maior do que x?
Vamos pensar no número meio, por exemplo. Meio é um racional positivo, só que meio ao quadrado é 1/4, ou 0,25, que é menor do que meio, que é o 0,5. Então, veja que nesse caso, x² é menor do que x. Então, essa proposição, ela assume o valor lógico falso, porque não é em todo esse conjunto universo que a minha proposição vai ser verdadeira. Ela é verdadeira somente para os números que são maiores do que 1. Como que eu posso concluir isso? Eu posso pensar nas representações gráficas, por exemplo, de y igual a x², y igual a x. No plano cartesiano, eu vou ver que x² é sempre maior do que x quando x for maior do que 1. Tá pensando no lado positivo, né? Nos racionais positivos. Então, não é uma proposição verdadeira, ela é falsa, porque não é em todo o que a minha proposição é verificada, mas sim somente em alguns valores. Se eu tivesse restringido o meu universo para todos os racionais maiores do que 1, aí sim, aí eu teria uma proposição verdadeira utilizando o quantificador universal. Então, nesse caso, o mais adequado seria complementar a sentença aberta utilizando o quantificador existencial. Vamos retomar os principais conceitos que nós estudamos ao longo dessa aula. Então, vamos ao quadro. Nós iniciamos pelo estudo de silogismos, que são argumentos em que nós temos duas premissas e uma conclusão. Se é o argumento, sempre eu vou visar a prova ou a justificativa de algum enunciado, que é caracterizado, então, pela conclusão. Quando eu comparo proposições entre si, e quando eu quero provar, inclusive, que um argumento ele é válido, eu utilizo relações entre proposições, principalmente a relação de implicação lógica, mas nós temos também a relação de equivalência lógica. No estudo de técnicas de demonstração, nós temos provas do tipo direta, do tipo indireta, e aí nós utilizamos essas demonstrações no contexto do método dedutivo, que é aquele em que se as minhas hipóteses são verdadeiras, a minha conclusão vai ser sempre verdadeira, para demonstrar propriedades, proposições, teoremas, lemas e corolários. Se eu tenho sentenças abertas, eu posso complementá-las com quantificadores, universal ou existencial. E aí os valores lógicos dependem do conjunto universo e do conjunto verdade relacionado àquela proposição ou àquela sentença. Também vimos o conjunto de números naturais, relembramos algumas características brevemente, porque é a partir da estrutura de N que nós conseguimos derivar esse princípio da indução finita, que é o princípio que eu utilizo quando eu quero demonstrar propriedades para todo o conjunto de números naturais ou para subconjuntos infinitos. Então, sempre o princípio da indução finita, nós vamos pensar em infinitos valores nos quais a propriedade vai ser verificada, seja a partir de 1, seja a partir de 100, mas sempre um subconjunto infinito dos naturais, porque o conjunto de números naturais ele é infinito. Então, mesmo que eu inicie a avaliação da minha proposição no número 1.000.000, eu vou ter infinitos números maiores do que ele. Então, sempre esse princípio é exclusivo para os naturais e para propriedades, pensando em todos os naturais ou em um número infinito de naturais. Então, espero que você tenha compreendido as características, então, das técnicas de demonstração, a importância das demonstrações e da validação de argumentos. E nunca se esqueça de que quando nós estudamos a lógica, apesar de sempre estarmos preocupados principalmente com a questão estrutural, né, com a forma com a qual nós construímos o argumento, em associação da lógica com os demais campos da matemática, nós podemos construir diferentes teorias, desenvolver a matemática enquanto ciência e utilizar posteriormente esses resultados também na resolução dos mais variados problemas presentes em nossa sociedade ou em nosso cotidiano. Então, a matemática tem esse caráter formal e é importante que nós compreendamos a necessidade e a importância das demonstrações nesse contexto. Então, eu espero que você tenha percebido essa importância,
e que você dirija o seu olhar a essas características específicas da matemática. Desejo a você bons estudos e até a próxima!